Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre às 8 da noite, repeteco meia-noite aqui pela TV Max. No oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Discutindo, analisando, debatendo os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e agora do mundo também. E para abrir o programa, sem perder tempo, chegando sempre ele, o quadro que é um sucesso, o basquetebol, com meu amigo, meu irmão, Marcos Bigu Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte, muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E neste último sábado, nós tivemos o confronto da maior rivalidade do basquetebol universitário americano. A Universidade da Carolina do Norte foi até a arena da Universidade de Duke para um confronto de titãs. Como se não só bastasse essa grande rivalidade, também era o último jogo da carreira do famoso Coach Krzyzewski, o Coach K, na arena de Duke. Foi um jogo muito bom, onde a Universidade da Carolina do Norte venceu por 94-81, demonstrando um poder de reação incrível no segundo tempo, onde passou por cima com uma defesa forte, um ataque muito solidário, para depois de estar perdendo em dígitos duplos na primeira etapa, virou o jogo no terceiro quarto e manteve até o final. O Coach K realmente é uma lenda do basquetebol. Foram 47 anos atuando como treinador, sendo 42 pela Universidade de Duke. Ganhou 5 títulos de campeão no Campeonato Universitário Americano e também 3 medalhas de ouro olímpica pela seleção dos Estados Unidos. O campeonato universitário ainda não acabou. O Coach K ainda vai continuar dirigindo até o final da temporada, mas o último sábado marcou a sua derradeira partida no ginásio de Duke. Parabéns ao Coach K, felicidades, valeu bastante todos os seus ensinamentos. E aqui no Brasil, em Franca, tivemos o grande duelo entre Flamengo e Franca no último sábado. A equipe de Franca venceu por 90-85, depois de estar ganhando o terceiro quarto por uma diferença de 17 pontos, permitiu a reação do Flamengo no último quarto, que quase passou à frente. O Flamengo recuperou com bolas de 3 pontos, mas não foi o suficiente para ultrapassar. Franca, mais uma vez, obrigou o Flamengo a jogar no meio da quadra, fazendo que o Flamengo não contra-atacasse. Assim, o Flamengo tem muito mais dificuldades de jogar. Foi uma bela partida e agora a Franca continua em primeiro lugar e o Flamengo em terceiro lugar, com menos 3 partidas. Nos veremos na semana que vem para mais um Max Esporte. Valeu, Biguzinho, aquele abraço para você. Falando de Biguzinho, me lembrei do Pezinho, nosso irmão Bigu. Temos que reunir com o Pezinho para fazer uma resenha de basquetebol e outros assuntos, Bigu, para os amantes da bola laranja. Terça-feira que vem, mais um encontro do basquetebol com o Marcos Bigu, nosso Bigu, com todos vocês aqui pela TV Max. Bom, deixando as quadras, vamos para o E-Games, para a televisão, para o joguinho, para apertar. E ele sabe tudo, esse quadro arrebenta. O marido da Dona Ilana, quem pinta no pedaço é ele, meu irmão, Paulo Bizarro. Olá, estamos de volta com as novidades do mundo dos games. E nesse mês de março sai um jogo de tiro muito legal, divertidíssimo, com muito bom humor, gráficos muito coloridos, movimentação livre, lutas corpo a corpo, um jogo que vale a pena a sua conferida. Pra galera do PlayStation, Xbox e PC, na sua tela agora, Shadow Warrior 3. Divirta-se! Unstoppable, baby, yeah! Whoa! Cool party, dudes! Feel the thunder! Outra novidade desse mês, finalmente na nova geração de games, GTA V e online,
com muitas modificações na qualidade de gráfico, movimentação, interatividade, iluminação. Vale a pena conferir na sua tela agora este jogaço. Oh, man, speed up. Get us out of here! Roger that. Whoa. I think we're gonna literally make out like bandits on this. Na Liga Brasileira de Free Fire, quem tá arrebentando é a Magic Squad, com Corinthians em segundo e Fluxo em terceiro. Essa tabela que a gente está mostrando aí na tela era até a 14ª rodada, rodada de domingo. Segunda começou às 8 da noite, um pouquinho depois da gravação desse programa. E quem tá em último, podendo cair de divisão, é a Netshoes, mas vamos ver se eles conseguem se recuperar. Muito jogo ainda pela frente, Liga Brasileira de Free Fire arrebentando. No CBLOL tá chegando a hora da decisão, e até a última rodada tínhamos Fúria em primeiro, com Red Kennedy em segundo, Cabum em terceiro, Lounge em quarto, Avan Liberty em quinto e Netshoes em sexto ali, segurando as vagas do playoff. Com muita chance de chegar a Pen Game, que está em sétimo e vai para as últimas rodadas com muita chance. Com menos chances de matemáticas, mas sempre com esperança, a Fly Sports e a Rensga, que fizeram bonito nesse finalzinho e estão chegando lá. Vai ter muita coisa nessa última rodada, vai arrepiar para quem curte League of Legends. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem com muito mais de games. Uma ótima semana a todos. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau! Tchau, Paulinho! Paulinho feliz com a vitória do Mengão, 2-1 em cima do Vasco no domingo. Fala, Paulo, um beijo para você, um beijo para Ilana. Semana que vem, encontro marcado aqui na TV Max. Olha só, meu querido Birajara Abreu, que hoje está trabalhando com uma bela camisa do São Cristóvão. O Santos Futebol Clube imitou o escudo do São Cristóvão, homenageando a equipe cadete lá em Vila Belmiro, lá em Santos. Não é isso, Mário Silva? Boa noite. Boa noite, é verdade. Você está dizendo, eu acredito. Acabou de passar o motoqueiro fantasma. Estava na hora, estava na hora. Há controvérsias sobre essa situação. Então fala boa noite, seu Bosch. Não, eu acho que o que é isso? O Santos ia imitar o escudo. Daqui a pouco vão dizer que o Sport Recife imitou o escudo do Flamengo. Nada disso, seu Bira. Homenageou. Quando eu digo imitar, ele homenageou. Vamos pesquisar depois. Um abraço para todos. Você já começou tumultuando o programa. Jorge Ramos, meu querido irmão, hoje não está com patchwork por trás, Jorginho. Boa noite, querido. Boa noite para vocês também, meus amigos, Mário, Borges, né, Paulo, e a você que está em casa nos acompanhando. Super legal poder estar aqui com vocês e falar um pouco mais de futebol e tudo que acontece nesse mundo fantástico, né? Super legal, Mazela. É verdade. Eu deixei ele para o final, aquele ditado que eu não acredito, hein? Os últimos serão os primeiros. Eu não acredito nisso, mas Paulo César Oliveira, direto da Bélgica, vamos começar a trabalhar com você. Boa noite, seu destaque, mas a bola é contigo no primeiro bloco, Paulo. Bom, boa noite para ti, Mazela, para todos que nos acompanham, para os amigos. Obviamente que o destaque não dá para ser diferente. As consequências da guerra no esporte europeu. O que acontece de mais importante e quais são os prejuízos inerentes a esta guerra? Inicialmente, falando sobre a Liga Europa, as oitavas de final, que na realidade vão ser 7 avos, porque afinal de contas, uma partida não vai ser realizada. O Spartak de Moscou não vai jogar, está literalmente suspenso pela União de Futebol Europeia, a UEFA. Vamos esperar o Paulo em relação à guerra, logicamente focando a guerra e o esporte. Faço uma pergunta para o Paulo, Jorge. Não, a minha pergunta é em relação às competições internacionais, não só o futebol, né? Há uma movimentação de atletas que querem participar com bandeira neutra. Isso é possível, Paulo? Bom, possível e já aconteceu isso, mas no momento há realmente uma represália muito grande. Inclusive, ontem foi falado, porque já havia protestos
de músicos, eu troco um pouquinho o tema, músicos russos nos Estados Unidos que se viram expulsos do país justamente pela nacionalidade russa, o que caracteriza um absurdo, é quase que uma recíproca absurda feita contra os músicos russos. Os atletas, em princípio, vão pagar na mesma moeda também, o que seria uma absurda incoerência para quem prevê naturalmente, para quem tenta colocar alguma coisa em termos de pacificação. Bloquear atletas especificamente por uma questão de um conflito internacional é realmente algo, pelo menos, sem precedentes. Agora, aqui há uma incógnita muito grande. Não se sabe o que pode acontecer. Inclusive, já se fala de um possível adiamento da Copa do Mundo para o ano de 2023, caso escalem os conflitos. Porque, atualmente, na condição em que estamos, vai ser muito difícil, caso o conflito se escale ainda mais, que haja realmente a Copa do Mundo em 2022. Uma pergunta. Vai você, Uma Bosch. pergunta não só da guerra, mas em termos... O Manchester jogou contra o outro Manchester. 2 Manchester jogaram o campeonato, a Liga Inglesa. E o Cristiano Ronaldo não jogou. Existe um papo, pelo menos eu ouvi isso, que o Cristiano Ronaldo teria brigado com o seu técnico, é isso? Bom, isso é o que se fala. A imprensa inglesa hoje, em certos tabloides, divulgava justamente isso. Já há um clima muito estranho, porque, inclusive, se você se recorda, no jogo contra o Atlético de Madrid, quando o Manchester fez o gol de empate, ele já praticamente nem participou da comemoração. Há um ambiente um pouco difícil para o Cristiano Ronaldo. Alguns falam, inclusive, da possibilidade dele voltar a Portugal na sua última fase da carreira, encerrando-a no Sporting. Outros já comentam sobre o sonho do próprio jogador encerrar a sua carreira nos Estados Unidos. Mas é praticamente certo que ele não vai continuar mais na Inglaterra na próxima temporada. O passarinho me contou que ele poderia jogar no Fluminense no ano que vem. Não sei se é verdade. No Botafogo, o inglês, o Testo. Ele é português, vai jogar no Vasco. Então, uma pergunta para o meu querido irmão Paulo César Oliveira. Paulo César, já que nós tocamos aí em jogadores, e alguns jogadores vieram para o Brasil, dentre eles, jogadores, inclusive, que atuam na Rússia, como o Pablo, que joga no Lokomotiv, a FIFA está transando isso aí em termos de liberar empréstimos e negociações para que os jogadores não fiquem parados e os clubes possam até faturar algum, abrindo uma janela especial. Por enquanto, é especulação. Em termos oficiais, não há palavra feita dada pela UEFA, por enquanto, de onde esses jogadores são vinculados. Já se fala, por exemplo, no Pedro, que foi um jogador importante também, e que poderia jogar saindo do Shakhtar Donetsk e indo para o Porto, é uma possibilidade. Há outros jogadores em questão... Pedrinho, exatamente, Pedrinho. Esse jogador poderia ir para o Porto, já se fala nisso, é uma opção também. Vários jogadores deixaram, mas deixaram seus clubes temporariamente. Não há nenhum deles ainda oficialmente desligado. Há uma suspensão de contrato. E como suspensão de contrato é algo temporário, não dá direito a nenhum jogador de assinar por um outro clube. Hoje em dia se pergunta também, na Ucrânia, como é que vai ser o destino, ou qual será o destino do Shakhtar Donetsk, que em russo se chama Shakhtar Donetsk. Então não se sabe muito bem se o Shakhtar vai continuar a ser Shakhtar e vai disputar o campeonato ucraniano, ou se vai transformar-se de volta no nome original, que era Shakhtar, e jogar no campeonato russo. Ainda ninguém sabe dessa definição, porque, afinal de contas, Donetsk foi tomada pela Armada Russa e considerada como território neutro. Neutro pró-Rússia ou neutro pró-Ucrânia? Isso só o futuro dirá. Agora, um detalhe, Paulo. Deixa eu só dizer que nós estamos acompanhando o nosso Paulo César Oliveira, direto da Bélgica, pelo nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite. Obrigado pelo carinho. Valeu pela audiência. Mário, de cada vez. Por favor. Mário, só um complemento em relação a você, que você perguntou, a janela pode mudar? Porque a janela europeia pode mudar. Especial. Teria uma janela especial, não? Falou-se também, mas uma janela especial apenas para jogadores que estão atuando no futebol ucraniano. Seria uma exceção das exceções, porque eles têm a restrição, mas os outros não. Eu quero encerrar o primeiro bloco. Fala, Mário. Marcelo, uma perguntinha rápida.
O Shevchenko, que foi uma das maiores estrelas, ele é ucraniano, certo? Ele é o técnico da seleção da Ucrânia. Ele já se pronunciou, é uma curiosidade que eu tenho, que várias figuras internacionais se pronunciaram sobre o conflito. Ele já se pronunciou a respeito? Oficialmente, não. Inclusive, foi falado isso há poucos dias sobre os jogadores se pronunciarem a respeito. Fala-se muito mais em relação aos jogadores russos, porque eles é que realmente deveriam se pronunciar inicialmente. Só que a maioria deles não quer se pronunciar, não quer se envolver em qualquer conflito, porque nesse ponto, Mário e amigos, quando eles se envolvem, automaticamente eles ficam literalmente fora de qualquer possibilidade. Porque se eles se envolverem apoiando o governo russo, nenhum clube os contrata. Se eles se envolverem em favor do governo ucraniano, ou pelo menos em proteção ao povo ucraniano, eles nunca mais voltam à Rússia. Então, é uma complicação muito grande, é muito delicada a situação. Paulinho, o negócio não está fácil, não. Deixa eu fazer uma... Beirinha, bota a galera de novo, todos no vídeo, meu querido Birajara Abreu, conhecido como Fio Maravilha, já que ele está com a camisa do São Cristóvão, o Fio jogou no São Cristóvão, não estou falando bobagem, não estou falando besteira hoje, mas acho que o Fio jogou no São Cristóvão. Isso, tá, acertei, aleluia, acertei. Uma pergunta que eu acho que vale a pena, não sei, poderia fazer o nome do Jorge, do Borges e do Mário. Na sua opinião, que está na Europa, está aí no bolo, você está na Bélgica, 1,5 km da sede da ONU, tudo isso, a OTAN do seu lado também, tá, da OTAN. Você acha justo a punição da UEFA e da FIFA para as equipes russas serem alijadas de todas as competições ou a própria seleção, Paulo? Bom, Marcela, é também uma resposta tem que ter muito cuidado para dar uma resposta em relação a isso. Eu só digo o seguinte, eu acho que o desporto não pode pagar por essas questões, mas indiretamente todos vão pagar, de uma forma ou de outra, sendo pró-Rússia, sendo pró-Ucrânia. Não há como escapar, porque nós já vemos os preços subirem, já vemos a inflação aumentar na Europa, algo inimaginável alguns dias atrás, e o desporto, infelizmente, está pagando. As principais marcas esportivas já anunciaram as respectivas saídas do mercado russo, pelo menos de forma temporária. Tudo é temporário, mas é um temporário para chacoalhar, para divertir realmente que isso vai acontecer de uma forma definitiva. O grande problema disso tudo é que essa saída, essa suspensão de contratos, ela implica diretamente ao não pagamento por parte dos russos. E é um outro aspecto importante também. A desvalorização do rublo, que é uma situação muito grave, em 50%, eu recordo a vocês todos que os contratos são feitos em rublos. Em relação à Rússia, os contratos são feitos em rublos, ou seja, as empresas russas têm que pagar as empresas internacionais no valor contratual em rublo. Se houve um decréscimo radical de 50% em termos do valor do rublo, as empresas vão ter que pagar a mesma coisa. Então está todo mundo desesperado, quer os que estão fazendo bloqueio, quer os que estão dentro do bloqueio, porque a situação é complicada para todo mundo, financeiramente, um grande peso. Verdade, olha só, falamos de Liga Europeia, futebol europeu, a guerra no futebol europeu, eu acho que está um assunto bem debatido, está bem explicado, e você que nos acompanha aqui no Max Sport, tire as suas conclusões, perceba que o negócio está sério, pelas explicações dadas pelo Paulo César Oliveira, pelas perguntas feitas pelo Jorge, pelo Borges, pelo Mário, a respeito desse momento complicado, difícil e preocupante que estamos vivendo. Espero que você tenha gostado desse papo envolvendo o futebol europeu e o problema e a interferência da guerra no esporte. Já já a gente volta com a segunda parte aqui do Max Sport, pela TV Max, canais 25 e 525, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. O Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta pela TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, 20h, repeteco, meia-noite. No oferecimento de RenTV, comprar para quê? Aluga é muito melhor.
E de cara, mandando um abraço para o meu irmão, meu amigo Júlio Cosentino, da RenTV, grande tricolor, feliz, radiante, com a vitória do Fluminense na Taça Guanabara, com uma rodada de antecedência e já preocupado com o jogo de amanhã contra o Olímpia no Engenhão. Valeu, Julinho. O Flusão vai atropelar se Deus quiser. É isso aí. Meu querido Bira, nosso Birinha, todo mundo de volta aí. Vamos falar de Fluminense no terceiro bloco. E eu queria falar de um pouquinho mais de Vasco e Botafogo, porque estamos chegando na reta final da Taça do Campeonato Estadual, semifinal e final. Eu queria levantar essa questão. Em primeiro, o Fluminense garantido. Em segundo, o Flamengo garantido. Em terceiro, o Vasco, quarto, Botafogo. Mas na última rodada poderíamos ter inversão. Então, hoje, Fluminense e Botafogo, Flamengo e Vasco. O que você pensa dessas semifinais, Jorge Ramos? Bom, mas eu acho que Fluminense e Flamengo são as equipes muito mais bem formadas, né, com melhores jogadores, e levam vantagem nas semifinais com 2 resultados iguais, não é? E Vasco e Botafogo estão bem atrás nesse momento. Então, eu acho que o Fluminense cresceu muito, foi uma equipe que ganhou todos os clássicos nessa fase da Taça Guanabara, conquistou, levou apenas 2 gols, conquistou a Taça Guanabara com uma rodada de antecedência. Isso mostra uma ascensão. Vejo o Flamengo com uma boa equipe, mas não com aquela pegada de anos anteriores, e a gente sempre faz essa comparação. O técnico está ainda achando ali o melhor esquema. Como o Flamengo tem muito bons jogadores, eu acho que ele vai acabar encontrando. Mas, infelizmente, o Flamengo não tem se apresentado bem e vive um pouco ali com a Arrascaeta sendo o principal jogador da equipe do Flamengo. Gabriel está mal, né? O Everton Ribeiro não está bem. Esse menino Andréas Pereira, infelizmente, a situação pesa, ele precisa de um apoio, fazer um gol, né, porque a torcida está no pé dele. Então eu vejo principalmente essa dupla, e o Fluminense em ascensão e o Flamengo meio que parado e precisando melhorar, Mazela. O Borges, olha só, em relação ainda às semifinais, Fluminense e Flamengo jogando por 2 empates, Fluminense chegando à final, também joga por 2 empates. Para você, mudaria alguma coisa para o Flamengo pegar o Vasco ou o Botafogo? Eu acho que não. Agora, se fosse um jogo só, haveria a possibilidade, por exemplo, um percentual maior para que Botafogo e Vasco surpreendessem a Flamengo e Fluminense. Mas como são 2 jogos, aí o time que tem, logicamente, não só o melhor elenco, o melhor time e ainda a vantagem de 2 resultados iguais, aí leva mais vantagem ainda no percentual. Eu acho nesse detalhe. Como o Jorge falou do Flamengo, vou falar rapidamente do Flamengo, porque havia uma discussão, quando o Domi chegou aqui, se lembra que ele botou o Rodrigo Caio de lateral contra o Atlético Goianiense, levou uma sapatada lá em Goiânia, lá no estádio Serra Dourada, se eu não me engano, levou uma sapatada lá do Atlético Goianiense. Então, o problema do Paulo Sousa é o seguinte: o Everton Ribeiro não se adapta àquela posição, não adianta ele insistir com o Everton Ribeiro ali. O Andrés Pereira, bem colocado pelo Jorge. Eu acho que tem que dar botar ele no banco. Olha aqui, pensa na sua vida. Tem muita coisa, logicamente, que ele está pensando. Se ele vai morar na Inglaterra, se vai morar no Rio de Janeiro, onde que ele vai morar. E depois teve um vacilo na Libertadores, outro vacilo. O cara está, logicamente, com a cabeça no outro mundo. Então, eu acho que o Paulo Sousa tinha que ver se o Everton Ribeiro joga bem nessa posição, que não está jogando. Ou tira o Everton Ribeiro, que ele não vai tirar, porque o Everton Ribeiro sempre foi titular, e outras posições, o meio de campo, por exemplo, tem que ter o Souza, aliás, o Paulo Sousa tem que botar o João Gomes no lugar do Andrés Pereira. O Thiago Maia é um bom substituto, mas está voltando de contusão. Eu acho que, em relação aos confrontos, 2 jogos facilitam para Flamengo e Fluminense. Muito obrigado, Borges, pelo seu discurso aqui no Marcos Esporte. Fiquei muito emocionado. Grande, eu também achei grande. Tá bom, você eu me estendi muito. Eu normalmente não me estendo, mas eu só vou me estender. Foi até bom, porque o Mário Silva estava conversando com alguém, tirou até o fone assim, e foi bom que o Mário resolveu tudo, Mário. Resolveu o problema. Certo? Resolveu o problema, Mário?
Mas com relação ao Andréas Pereira. Hein, Paulo? Espera um pouquinho mais, você não viu nada. Programa ao vivo tem essas coisas, passa a moto, alguém fala, opa, tudo bem? Pô, segura, né, Jorge? Tá tudo tranquilo? Tudo bem, tá tudo calmo. Foi ótimo. Fala, o assunto mudou, é Flamengo. Vamos continuar com o Flamengo. Fala, Mário, fala o que você quiser depois dessa conversa paralela aí. Adivinha quem era? O Andréas Pereira passa a ser, eu vou me focar nisso, uma situação de quem tem a caneta na mão. De sã consciência, você assinaria aquele cheque de 60, aquela grana alta? Eu não. Por quê? Porque o Flamengo tem o Arão, tem o João lá, o meio-campo, que está subindo. João Gomes. Tem o Thiago Maia e tem o Diego. Tem 4 jogadores na posição. Não estou dizendo que o Andréas é ruim, não. Estou dizendo se vale a pena botar 60 milhões. É muito dinheiro. O menino é bom jogador? É. O que aconteceu com ele no jogo com o Palmeiras, uma infelicidade. E hoje, o gol... Hoje não. Domingo. O Flamengo perde e você fica perdido, Mário. Impressionante. Fico perdido. No domingo. O domingo, o gol não foi só culpa dele. O que o Felipe Luiz estava fazendo no meio-campo? Então tem que saber o treinador. E o Davi Luiz também bobeou, confiou que o jogador bate de canhota e vou, não vou, e o Peck fez um golaço. Então, na realidade, o Andréas Pereira é uma situação a se pensar. E já que rapidamente... Principalmente porque o Flamengo, principalmente, um minuto só. Principalmente porque o Flamengo precisa de um goleiro, Mário. Mais do um que goleiro. Termine o raciocínio para que a gente possa rodar. Os flamenguistas, Jorge e Paulo, estão em polvorosa hoje. No caso do Paulo Souza, ele precisa, sim, encontrar com o que ele quer. Ele está tentando, mas já está demorando um pouco. O Campeonato Carioca ainda é laboratório. O que vem pela frente é mais pesado. Meu querido Paulo César Oliveira, você morou em Portugal há muitos anos, conhece como poucos o futebol português, mesmo estando em Bruxelas, radicado em Bruxelas hoje. Quando o Paulo Souza chegou, a imprensa, e eu estou muito à vontade, porque eu sou jornalista, formado, trabalho em rádio e televisão desde 1977, não posso falar o que eu penso, porque eu não tenho nada a dever a ninguém. Parte da imprensa, Jorge, Borges e Mário, é impressionante como defendem. Olha o Matheus aí passando para lá e para cá. Olha o Matheus. Defende o Flamengo qualquer contratação, inclusive o próprio Andréas Pereira, quando chegou, foi enaltecido como o novo Didi, jogava pra caramba. E depois o negócio abaixa. Parte da imprensa, qualquer coisa que o Flamengo faça, o Flamengo não tem nada com isso, diga-se de passagem, mas parte da imprensa age assim. O Paulo Souza, quando chegou, era o novo JJ, o novo sei lá o quê. Como é que esse cara, você acha que ele está no caminho certo no Flamengo, mesmo à distância, mas você acompanha o futebol brasileiro, Paulo César Oliveira? Não, eu acompanho, Marcelo. Ele está no caminho certo. Na minha opinião, o caminho dele é correto. O caminho da equipe dele é que não é. O que eu quero dizer com isso? É muito simples. Ele é um bom treinador, ele tem realmente uma bagagem muito boa, ele é uma pessoa intelectualizada realmente, que tem um nível realmente muito bom, só que a equipe é completamente diferente da equipe do Jorge Jesus. Ou seja, se não é diferente inteiramente em relação aos jogadores, pelo menos tem os mesmos jogadores com 3 anos a mais. E já jogadores que eram veteranos. Hoje em dia você tem, em termos de força defensiva, Felipe Luiz e Davi Luiz. Desculpe, mas isso nota-se em termos de rendimento. Então não se pode querer o mesmo rendimento desses jogadores, como o Diego, por exemplo, que é um bom jogador, mas já está em final de carreira. Então eles querem jogar com esse nível de futebol, com jogadores mais envelhecidos, no mesmo nível de alguns anos atrás. Isso é praticamente impossível. Você não pode ter um pensador no meio-campo como o Diego, que é um jogador que já é lento. Então, para conseguir a rapidez que eles tinham 2 ou 3 anos atrás, com essa equipe vai ser muito difícil. Então, o Paulo Souza tem que trabalhar com a equipe que tem. E, obviamente, é muito difícil, porque sempre se exige
a cada um que entra no Flamengo um rendimento AJJ. Isso é complicado, né? Jorge, quer completar o que o Paulo falou, que eu achei muito coerente? Não, eu acho que o Paulo foi muito assertivo. Eu acho que o Flamengo tem um grande elenco. O Paulo Souza ele está encontrando dificuldades, algumas dificuldades, porque são jogadores já 3 anos mais velhos. Eu vejo, por exemplo, um Bruno Henrique, um Gabriel, muito abaixo daquilo que eles já mostraram em campo. E há um porquê disso. Estão um pouco mais velhos, sistema de jogo. Ele, por exemplo, botar o Bruno Henrique no meio, eu acho um erro, na minha opinião, mas eu não sou treinador. Ele colocou o Bruno Henrique ali como fosse um jogador um centroavante, praticamente. Não diria um centroavante, um ponta de lança, como a gente falava antigamente. Isso é complicado, né? O Everton Ribeiro, ele botou para o outro lado, né? Pelo lado esquerdo. O jogador demora a se adaptar. Eles vão se adaptar? Acredito que sim, até, porque são grandes jogadores, então sabem. Agora, isso leva um tempo. E o tempo que ele tem é o Campeonato Carioca, porque ele vai entrar na Libertadores, ele vai entrar no Campeonato Brasileiro, e ali não dá para fazer muita experiência. Ele usar Felipe Luiz de zagueiro, né? A zaga do Flamengo deixa a desejar. O Davi Luiz, eu particularmente, eu nunca achei ele um grande zagueiro. E ele está lá comandando ali a zaga do Flamengo. O gol, ele ficou esperando, esse último gol que o Flamengo tomou, esperou, o cara acertou um balaço, o cara teve sorte também, mas ele podia ter dado combate. Então, isso tudo leva a essas experiências, mas eu acho que o Flamengo vai acabar achando, porque se eu tenho bons jogadores, né, eu consigo fazer um time se eu não inventar demais. Eu acho que ele tem possibilidade de fazer isso. Mas, Marcelo, Jorge, você não acha que o Flamengo depende hoje muito do dia Arrascaeta? Parece que é o jogador que faz a definição, é o único jogador que faz a diferença hoje em dia no Flamengo, né? Você tem toda a razão. Eu falei isso, inclusive, aqui já. E falei também no domingo passado, né? O Flamengo está ali vivendo no momento do Arrascaeta, que é um baita de um jogador. Muitos outros bons jogadores caíram de produção. Agora, são bons jogadores, né? Vamos ver o que aí o Paulo Souza vai fazer com isso. Mas eu acredito que o Flamengo tem equipe para disputar ainda tanto a Libertadores como o Campeonato Brasileiro. Fechando esse assunto, Mário Silva. Fechando esse assunto, Mário Silva, Flamengo, quero falar do Vasco também. Pode falar, Mário. Fecha esse assunto. É rapidinho. Campeonato Carioca para o Flamengo é briga com bêbado. Se ganhar, não fez mais do que obrigação. Se perder, tempestade. Eu posso dizer o seguinte: se perder com o peso de tetracampeonato em vista, Paulo Souza vai visitar o nosso Paulo lá em Bruxelas. Mas está errado, porque tem que dar certo. Não, estou dizendo que está certo. Eu não disse que está certo, eu só estou dizendo isso. Eu acho que o Paulo Souza está começando a inventar. A torcida do Flamengo não tem muita boa. A torcida do Flamengo não tem muita paciência. Não, e o Jorge falou, o Carioca é a experiência. O Carioca só tem mais uma rodada e 2 semifinais se o Flamengo rodar. Para Vasco ou Botafogo o que ele está insistindo... Está ferrado. O que ele está insistindo, por exemplo, falou muito bem o Jorge, botar o Bruno Henrique naquela situação. O Bruno Henrique sempre jogou em velocidade para o lado esquerdo, onde o Everton Ribeiro está. O Everton Ribeiro poderia ser o cara da direita, mas ele está botando o Gabigol jogando ali porque ele acha que o Gabigol, em vez de ser centroavante, somente o Pedro pode ser centroavante, ele joga mais pelo lado do campo. Então, e a questão da defesa do Flamengo, que realmente o Rodrigo Caio é o melhor jogador de todos eles, mas está machucado e vai demorar muito tempo. Não joga. É verdade, você lembrou a questão. Deixa eu falar uma coisa. O Vasco joga amanhã contra o Juazeirense lá em Juazeiro, 9h30 da noite. O que esperar desse jogo, Mário? Você cumpriu o Vasco muito tempo. Já e é impressionante a diferença técnica do Vasco para o Flamengo. Ficou visível no jogo do domingo. É um negócio absurdo. É uma pena o Vasco e o Botafogo estarem na baba que estão e o Fluminense tentando segurar. Mas Vasco e Juazeiro, Mário Silva. Olha, se o Vasco jogar como jogou, com a vontade que jogou contra o Flamengo, volta de lá classificado. Porque o Vasco jogou com uma... Você tem que jogar sempre assim. Não interessa se você
é pior ou melhor? O time do Vasco é pior do que o do Flamengo? Tá? É só ver jogador por jogador. Mas jogaram com raça, com gana, com determinação. Depois, no intervalo, o Zé Ricardo mexeu, acertou a parte da zaga. Então, se o time chegar lá na divisa com o Pernambuco, Petrolina de um lado, Juazeiro do outro, jogou contra o Flamengo, eu não tenho dúvida que o Vasco se classifica. Aliás, que joga pelo empate. Agora, que Vasco e Botafogo estão no inverso, no outro patamar, estão. É verdade. Eu fiquei impressionado, Jorge, com a diferença de Vasco e Botafogo para Fluminense e Flamengo. Não, diferença. Só uma coisa que o Mário falou. Eu acho que esse jogo, se for empate, é pênalti. Esse jogo não tem vantagem de empate. Acabou, Mário, esse negócio. Acabou? Só na primeira rodada. Só na primeira rodada. Não, então tem que ganhar. Tem que ganhar, Então tem que ganhar. O Vasco realmente está, e o Botafogo estão numa situação muito inferior do que a maior parte das equipes em relação a Flamengo e a Fluminense. O Botafogo vive um momento difícil, que eu acho, porque a transição, porque tem jogadores, o Botafogo tem 35 jogadores no elenco. O técnico que dizem que vai chegar, ele quer trabalhar com 27. Então, a cabeça dos jogadores já está ali, apesar de serem profissionais, está naquela situação. Vamos ver o que acontece. Eu acho que o Botafogo, a gente vai começar a conhecer alguma coisa com a chegada desses novos jogadores. Eu acho. Agora, o Vasco me preocupa também pelo elenco que tem. Deixa eu fechar o programa. Não, Mário. Isso aí é só dar um toquinho. Um toquinho. Dá um toquinho. Sabe o que é? Eu me preocupo com o Botafogo. Por quê? Depois você vai falar, isso não é um toquinho, isso é um tocão. É um tocão no basquete. Você arremessou, vou dar um toco em você. Vira comigo. Tira esses caras da tela, Bira. Rápido, Bira. Acorda, Bira. Bira, valeu, Birinha. Obrigado, irmão. Daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do nosso Max Esporte aqui pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, meia-noite. E lembrando sempre que o Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, hein? Repeteco, meia-noite, discutindo, debatendo, informando aqui pela TV Max, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Alô, Júlio Cosentino. Amanhã tem Flusão do Engenhão, Fluminense e Olímpia. Vamos falar de Fluminense já. O Mário ia falar de Botafogo a gente vai chegar rapidamente falando. Só lembrando que muita coisa, falamos em Flamengo, mas muita gente reclamou do pênalti não marcado contra o Botafogo, o pênalti não marcado contra o Vasco da Gama. Algumas pessoas dizem que bateu no rosto primeiro, para depois ir para a mão, mas é sempre assim. Também, mesmo com os pênaltis marcados contra Botafogo e Flamengo, e esses pênaltis fossem convertidos, ninguém garante que o Flamengo, com o Botafogo, estaria a 1 e iria ganhar em seguida, ou se com o Vasco o negócio ia acontecer. Você sabe quem reclamou esse final de semana? Foi o Cruzeiro, porque teve mais um pênalti a favor do Galo. Mas teve mais um pênalti para o Hulk marcar. Aí ninguém fala. Fala só do Flamengo. Ninguém fala do Atlético Mineiro, que teve um monte de pênalti no Campeonato Brasileiro. Os pênaltis a favor do Atlético foram bem marcados. Pronto. O Flamengo tem dúvida. Aqui, mas o Flamengo tem time totalmente para virar e ganhar qualquer jogo, mesmo perdendo de 1-0, 1-1, 2-1. Mas eu queria registrar porque as redes sociais acabaram indo à loucura com os pênaltis não marcados, segundo eles, a favor do Flamengo contra Botafogo e Vasco. Bom, você é para lá, chororô daqui e dali. Ô, Paulinho, o Evanilson está bem no Porto, Paulinho? Bom, é exatamente isso que eu queria dizer. O Evanilson, depois de um começo de liderança, e fica com 7 pontos a mais do que o segundo colocado, o Sporting de Portugal. Tá certo. Quem está mexendo o microfone aí?
Ô, Mário! Ih, Mário, saiu. Ô, Foi Jorge, pegar não é pizza. o Mário! Foi pegar O Mário pizza. foi comer a pizza agora! Ah, meu Deus! Na hora Aí do ele programa, enfraquece! Ô, Mário! Ô, Mário, Você foi vai pegar pro programa, vai comer pizza, ô, Mário! Tá virando uma bagunça, Mário! É um burro do caramba, Mário! Ah, a meu pizza Deus do é céu! de quê? A pizza é De de que quê? é pizza? Fala para os nossos telespectadores, Fala Mário. pizza. A pizza não pizza, chegou, Mário? não. Não, o negócio é o seguinte. Vamos falar de futebol. A tua vida não importa. Eu acho que o primeiro a chororô do pênalti, um não foi, o outro foi. Tá? Há controvérsia, mas tudo bem. Há controvérsia. Com relação ao que eu disse que eu tinha preocupações com o Botafogo, é porque o Newcastle da Inglaterra, onde injetaram uma grana alta, só esse campeonato que ele começa a aparecer, mesmo assim está no meio da tabela para baixo. E botaram dinheiro lá, hein? Porque os caras não são doidos, eles não saem contratando a torta direita. Então, o que o Jorge disse me preocupa. Tem 35, dos 35, 8 vão embora, já fizeram uma mancada a mandar o treinador embora, que o cara sobe da segunda para a primeira e é demitido. Então, realmente, fizeram uma mancada. Você tem o dinheiro e não conseguir administrar o que se tem, é meio complicado. Então, é bom... É verdade. Só para ilustrar, Mário, eu quero falar de Fluminense, baixo Fluminense um pouquinho, mas para ilustrar o Botafogo, ô Jorge, o cara banca o Crystal Palace, já banca há muito tempo. O Crystal Palace não disse para o que veio. Ô, Paulinho, melhorou. O Crystal Palace seria quem aqui no Brasil, em Campeonato Brasileiro? No Campeonato Brasileiro seria uma equipe que disputa a permanência na Primeira Liga, no máximo. Então seria uma Chapecoense da vida, por aí. Eventualmente. Agora, só uma informaçãozinha importante, eu entendo que o que o Textor vai colocar no Botafogo, obviamente pode não ser aquele dinheiro todo, mas vocês precisam considerar que cada libra são 6,68. Ou seja, o que ele enxerta num clube inglês ele tem 6,68 a mais em termos de reais para enxertar no Brasil. Por isso tem peso, evidentemente, o que ele vai entrar com a participação, né? Só para o Botafogo, Jorge, é uma matéria que você gosta de desenvolver aqui no programa, mas o que vale para o simpático Paulo Souza, eu acho que vale para o Botafogo como um todo. O Botafogo está mal de montão, o time do Botafogo. O Botafogo pode até ser campeão, seria um absurdo. Mas tudo pode acontecer no futebol. Mas é um time limitadíssimo, fraquíssimo. Em relação ao passado, piorou bastante. E o Botafogo luta contra o tempo, até o técnico chegar, jogadores serem contratados, jogadores se ambientarem, se entrosarem, o técnico passar tudo isso para os jogadores, esquema tático. Cara, a gente vai falar de julho, agosto. O Botafogo vai ter que capinar, no meu modo de ver, e muito nesse Campeonato Brasileiro. Só para falar do Botafogo e a minha preocupação. Não, você tem toda a razão. A tua análise é perfeita. A questão é que a SAF ela foi homologada há uma semana. Então, agora, né, que todos os direitos vão passar para a mão do Textor para que ele possa trazer alguns jogadores. O tempo é pouco mesmo, você tem toda a razão. E vou dizer mais. Dentro do objetivo que foi traçado no ano passado, o Botafogo, no Campeonato Brasileiro, ele ficaria em 14º lugar. Foi o objetivo traçado, né, escrito. E se ganhar 13º, segundo, seria mais daquilo que foi feito lá, nos objetivos. Então, é coisa a longo prazo. A gente não está acostumado aqui, brasileiro, torcedor de uma forma geral, a questões de longo prazo, que é tudo imediatamente. Isso eu acho que não vai acontecer. E tem chance, sim, como você falou, de não dar certo, porque futebol tem sempre essa margem para aquilo que a gente não espera. Então, o Botafogo vai ter que suar muito essa camisa aí e dar liga, porque tem vezes que não dá liga também. Tem bom... Flamengo acontecia, o Sábio, Romário e Edmundo, não deu liga. Acontece também. Fala, Mário. Tá mudo, tá mudo. Ô, Mário, abre o microfone, você levanta, Mário, você tenta, você... Fala, Mário. Tem um detalhe, agora está chegando aí, né? Está chegando agora aí? Tem um detalhe. O Crystal Palace, o cara botou uma grana, não botou? Sim. Mas ele botou um dinheiro, não é para o Crystal Palace ser campeão na Inglaterra, não.
É para o Crystal Palace ficar ali na parte mediana da tabela, buscar uma Copa da UEFA, vender um jogador, porque ele bota dinheiro para ganhar dinheiro. Você não pode comparar Brasil, o cara que... Ele tem que botar dinheiro para o Botafogo ser campeão. meu ele amigo. vier com essa mentalidade de Crystal Palace, como eu falei, que é o Madureira, o Bangu, que tem bons momentos, mas normalmente brigam para não cair, é complicado, cara. Mas você vê, olha só. Não sei não, cara. O Mário está falando o que eu estou falando. O objetivo é que a gente esquece. Está lá nos objetivos de 2022. 13º, quarto lugar. Está escrito isso lá. Sendo literal nisso, o objetivo é permanecer na primeira divisão. Isso. Nós achamos que o Botafogo tem que ser campeão. Todo mundo. Agora, o objetivo está lá. Então, se não for aquilo, está escrito aquilo. O objetivo é esse. É isso. A gente, que eu digo brasileiro, ele não tem essa mentalidade do europeu. Isso. Você vê o treinador do Flamengo, Paulo Souza, ele fala, e o Paulo morou lá há muito tempo, o cara pergunta, aqui tem banheiro? O sujeito responde, tem. Você não perguntou se tinha onde era o banheiro? É mais ou menos isso. É o Paulo Souza falando. Okay, mas aqui o cara botou dinheiro. Levantou bem, o cara bota diferente. Dinheiro. Mas, pô, o Botafogo, esse texto vai botar 2, 3 anos de dinheiro, o Botafogo 14º, 12º, 8º, ok. Mas até quando o Botafogo vai brigar pelos títulos? Aí a torcida... Aí vai ser uma loucura, não. O Textor ganhou dinheiro. O torcedor, e o título do Botafogo? Olha só, vamos tomar por base, Paulo está na Europa, pode concordar, ou não. O campeonato mais visto no mundo, é o que eu mais vejo, é o campeonato inglês. Exatamente. Certo? Exatamente. Tem lá Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham, top 6. São 6. Vamos lá, Mário. Vamos muito bem. Todo mundo tem dono. Do goleiro ao ponto esquerda, do último ao primeiro. Mas aquele do último lá... os bicheiros tomavam conta, com o bicheiro. Só que no futebol que é outra história. É preocupação. Aqui. Eu estou falando aqui. Ele vai investir dinheiro no Botafogo aqui. Eu estou preocupado com essa SAF do Botafogo. Eu estou muito preocupado que o Botafogo precisa voltar a ser grande, como o Vasco, Fluminense. Eu acho que é bom para todo mundo, rivalidade, gozação, brincadeira, e eu quero falar de Fluminense. Eu estou preocupado com o Fluminense, que joga a primeira no Rio. O Mário fica enrolando, falando de outras coisas, o Mário levanta, o Mário senta, o Mário vai para um lado, o Mário vai para o outro. Olha só, Fluminense campeão da Taça Guanabara, para começar. Justíssimo, hein, Paulo César Oliveira. Merecia ter destaque em toda a Europa. Esse título do Fluminense. A justiça da Taça Guanabara. O Paulo está na Bélgica. Não há dúvida. O Paulo está na Bélgica. Sim, mas eu vejo o Fluminense. Então, em relação à justiça dessa conquista, tudo bem. Não há o que discutir. São 11 vitórias consecutivas também nas competições que participa. Isso também é muito importante. Moraliza a equipe. Agora, só uma informaçãozinha, pelo menos um detalhe que eu gostaria de passar. Quando dizem que Fluminense e Flamengo são amplos favoritos, eu concordo em relação ao Flamengo. Quanto ao Fluminense, temos que levar em consideração que no intercalar dos jogos decisivos, que é contra Vasco ou Botafogo, não sei quem vai ser, tem um jogo decisivíssimo lá no Paraguai, que é da Libertadores. Então, é difícil você concentrar a equipe em duas competições, sendo as duas competições decisivas e importantes. Por isso, a vantagem no Campeonato Carioca, eu já tenho muitas dúvidas. Bom, um assunto interessante, eu queria tocar, fiquem à vontade para responder, Jorge, Mário, Paulo acabou de falar, e pode opinar, e Borges também, em cima do que o Paulo levantou com muita sabedoria e inteligência, o Borges sempre cai. O Mário some e o Borges cai. É o seguinte, o Fluminense está jogando com 2 times, um na Libertadores, joga amanhã contra o Olímpia, eu quero já a opinião, mas como o Paulo levantou uma questão, eu estou mudando a pergunta. O Fluminense tem time titular e reserva, alternativo, como queiram. E o alternativo joga de um jeito e o titular de outro. Titular com passes longos, bola pouco a trabalhar no meio campo, e ao contrário, o meio campo, o alternativo mais compacto. Isso facilita, ajuda, é um handicap para o Fluminense, meu querido Jorge?
para disputar a final, a semifinal e a disputa com o Olímpia, Libertadores? Não, eu acho que sim, porque isso mostra que o Fluminense não tem só um time, né, um time principal. O Fluminense tem um elenco que pode ser utilizado nas diversas competições, nas duas competições, no caso. Isso é fundamental. Outras equipes do Rio de Janeiro, o Vasco, por exemplo, não tem. Quando botou no jogo do banco, não conseguiu equilibrar a partida. Eu acho que o Fluminense tem isso, tem essa capacidade, e o Fluminense está crescendo de produção, o que é muito bom. O John Arias é um jogador que vem a cada jogo, ele tem, às vezes começa como titular, às vezes entra no meio da partida, ele tem feito gols, ele tem se mostrado muito absoluto na hora que participa das jogadas, né, com muita personalidade. O Cano é um jogador que dentro da grande área é matador, né? Não fez uma partida boa antes desse jogo contra o Resende, mas é um jogador muito interessante. Até o Ganso, que tem jogado nessa equipe, vamos dizer, alternativa, tem mostrado que está mais em forma, é um jogador que sabe bater na bola. Vejo o Fluminense, no momento, crescendo. E mais ainda, o Abel, técnico Abel, né? Eu gosto muito do Abel, um homem de caráter, e graças a Deus ele está conseguindo se superar no momento que ele passou difícil ultimamente, e ele tem muita identificação com o Fluminense. Eu acho que o Abel está conseguindo dar liga ao Fluminense. Bom, eu insisto na pergunta, em cima do que o Paulo falou, meu querido Mário Silva. É o seguinte, Fluminense hoje tem 2 times e estão produzindo bem, tanto na Libertadores quanto no estadual, inclusive com modo de jogar diferente. O time alternativo, com mais posse de bola, com mais compacto, enquanto que o time titular joga de maneira diferente, com uma marcação mais forte e com jogadas esticadas, com bolas longas, pouco trabalhado no meio de campo. Isso para o Fluminense, com 2 jogos, como o Paulo lembrou bem, intercalados. Olímpia amanhã, depois pega mais tarde, no jogo da volta, o Olímpia no Paraguai, pegando o Vasco ou o Botafogo. O que você pode dizer desse momento do Fluminense em que tem 2 equipes que estão rendendo com esquemas diferentes? O que você aplicaria em uma e em outra competição? Olha, primeiro abrir aqui parabenizando o Abel, né? Abel é um excelente treinador, certo? Fez um trabalho no Fluminense surpreendente. Eu aposto com qualquer um que achava que o Fluminense está a 11 jogos vencendo, que passou pelo Milionário, que vai para a final, que vai para a semifinal com vantagem de empate. Isso tudo demonstra o trabalho do Abel e a sua equipe. Com relação a essa questão de uma diferença entre um time e outro, por quê? Porque ele joga com o time alternativo, mas fechado, porque hipoteticamente ele é mais fraco, e joga com o seu time titular de uma outra maneira. O que pode pesar é que tem um jogo decisivo contra o Olímpia no Paraguai, dependendo, é claro, do resultado que ele fizer no Maracanã, e isso pesa, porque Paraguai é uma coisa, Colômbia é outra. E o Olímpia é um time superior ao Milionário. Mas o Abel está de parabéns. Estou lembrando que o jogo não é no Maracanã, o Maracanã está fechado, só vai voltar no Campeonato Brasileiro. Vai ser no Engenhão. Para fechar o programa, Borges, rapidamente, para fechar do Boa Noite, está em cima do laço já. O que você espera de Fluminense e Olímpia amanhã no Newton? Porque agora vai inverter, né? Ele vai jogar aqui e depois vai pegar o Defensor del Chaco ou o Olímpia. Como disse o Mário, é diferente do Milionários. O time do Olímpia é um time muito mais importante para o Paraguai do que o Milionários para a Colômbia. Então, eu acho que vai ser mais difícil. Agora, eu queria saber se o senhor Paulo César de Oliveira, que ele apareceu hoje, porque o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara. Eu quero ver se ele vai aparecer em abril aqui, quando for a final do Campeonato Carioca, se ele vai aparecer. Porque ele apareceu porque foi campeão da Taça Guanabara. Só para fechar. Um abraço. Até logo, você. Só lembrando, para corrigir o senhor, o Milionários é o time mais importante da Colômbia. Só para lembrar o senhor. Muito mais importante. Não sei, o futebol colombiano está muito melhor que o futebol paraguaio. Paulo, senhor, boa noite. Não liga para esse cara, não. Ele está com inveja, porque o Fluminense é campeão da Taça Guanabara, vai ser campeão carioca, vai ser campeão da Libertadores, vai ganhar tudo e o time dele não vai ganhar nada. Fala, meu querido Paulo César Oliveira.
Bom, eu gostaria muito, não digo que é o provável, que o Fluminense conseguisse uma vitória, pelo menos com 2 gols de diferença. Agora, é um jogo difícil, o Olímpia tem mais experiência em termos de Libertadores, e eu digo, se o Fluminense ganhar sem sofrer gols, já vai ser um excelente resultado para o segundo jogo. A equipe tem confiança, deu liga, como o Jorge falou muito bem, com o Abel. Mais uma vez, o Abel tem uma participação brilhante. Eu gostaria também de deixar um elogio ao presidente Mário Bittencourt, que mantém os salários em dia, pelo menos é muito importante, é algo que é fundamental para a motivação desse grupo, para a confiança dos que chegam, e acho que a equipe se faz em grupo. E esse grupo está muito solidificado, com um aspecto muito importante. Felipe Melo é realmente um jogador de grande importância no grupo do Fluminense. Boa noite de Jorge Ramos. Olha, boa noite a todos. Eu estou preocupado com uma questão política aí que aconteceu. O presidente do Flamengo foi convidado para ir para a Petrobras. Será que ele vai conseguir fazer as duas coisas? Ele disse que só vai para lá se ficar no Flamengo. O programa está acabando, por favor. Por favor, seu Borges. Até logo. Até logo, seu Jorge. Até logo, seu Paulo. Até logo, seu Carlos Borges. Dá o seu até logo sem inventar, Mário. Vai comer a sua pizza com o Matheus, por favor. Abre o microfone. Abre o microfone. Vocês me quebram, vira loucura. Agora aí. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Obrigado, Mário. Valeu. Obrigado, Mário. Um beijo para você. Um beijo, Jorge. Um beijo, Paulo. Valeu. Um beijo, Borges. E um beijo para você que está em casa nos prestigiando toda terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, aqui pela TV Max. Sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Marcamos um novo encontro na próxima terça-feira e meu coração tricolor está nervoso para o jogo de amanhã, quarta-feira, contra o Olímpia. Temos que vencer, vamos vencer e vamos passar de fase. No Rio e no Paraguai, é corrente para frente. Salve, Fluminenses, uma ótima semana, se cuidem, a maré ainda não está para peixe e a semana que vem nos vemos mais uma vez com mais um Max Sport. O Rio corre para Max.